Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala do tribunal estava gélida, as paredes revestidas de madeira escura, como se para aprisionar almas num silêncio opressivo. As câmeras estavam lá, apontadas para Maya Johnson aos 32 anos, uma enfermeira exemplar na unidade neonatal do Hospital St. Mary's em Chicago. Seu nome agora estampava as manchetes. Acusada de matar um bebê, um menino de 3 semanas, ela se tornará o símbolo de um crime incompreensível, de um horror inimaginável. Maya permaneceu sentada ereta, apesar das algemas, com os olhos escuros fixos no chão. Seu uniforme branco havia sido substituído por uma bata laranja de presidiária, mas seu rosto conservava uma dignidade e serenidade que poucos conseguiam compreender. A promotora, uma mulher de ar implacável, narrava sua história, cada palavra mais cruel que a anterior, descrevendo em detalhes a morte do bebê, os gritos dos pais e o choque de toda a equipe do hospital. As famílias presentes soluçavam, algumas tremendo de raiva, outras de desespero. Os jornalistas anotavam cada palavra, suas câmeras capturando cada expressão, cada tremor de medo ou incredulidade. Até mesmo o juiz parecia dividido entre a autoridade que precisava exercer e a incompreensão que o caso provocava. Então chegou o momento fatídico. O juiz, com voz grave e solene, ergueu o martelo. De acordo com as leis do estado de Illinois, você foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um murmúrio percorreu a sala. Os pais do bebê se levantaram com as mãos trêmulas, alguns gritando de alívio, acreditando finalmente que a justiça havia sido feita. Mas Maya não se moveu. Seu rosto permaneceu impassível e lentamente ela ergueu os olhos para a assembleia. Sua voz, clara e surpreendentemente calma, quebrou o silêncio. Antes de me condenarem, saibam que eu não matei esta criança. Um arrepio percorreu o tribunal. Jornalistas trocaram olhares incrédulos, os advogados de defesa e acusação paralisaram, e até o juiz piscou em espanto. Todos pressentiam que aquelas poucas palavras mudariam o rumo do julgamento, revelariam segredos que ninguém suspeitava e destruiriam a vida de todos os envolvidos. A plateia prendeu a respiração. Naquele silêncio tenso, Maya Johnson acabará de revelar uma bomba, o verdadeiro culpado. A verdade escondida por trás da fachada perfeita do hospital e o destino do bebê estavam prestes a ser revelados. Após essas palavras chocantes, o tribunal pareceu congelar no tempo. Murmúrios transformaram-se em sussurros frenéticos. Os advogados de defesa trocaram um olhar rápido. Maya acabará de semear dúvidas em um julgamento onde tudo parecia perdido. A enfermeira foi escoltada por 2 policiais, mas sua mente permaneceu focada no caso. Ela sabia que as aparências estavam contra ela, mas a verdade estava em outro lugar. O bebê, o pequeno Ethan, não havia morrido por negligência dela. Ele fora vítima de erro médico orquestrado por alguém que buscava desviar a atenção. Algumas semanas antes, Maya havia notado anomalias nas doses de medicamentos injetados em bebês. Registros estavam sendo manipulados, protocolos burlados. Ela confrontou um colega sênior, o Dr. Vincent Harper, um homem respeitado, porém perigoso, que a estava ameaçando e jurou fazê-la parecer louca se ela falasse algo. Intrigado com a última declaração de Maya, o juiz ordenou um recesso imediato e uma investigação interna urgente. Os advogados de acusação ficaram furiosos. A condenação agora parecia comprometida. As famílias presentes ficaram atônitas. A dúvida acabará de ser lançada sobre o que elas acreditavam ser a verdade absoluta. No corredor, Maya sussurrou para sua jovem advogada Samantha Lee. Se eu ficar aqui para sempre, será por ter protegido a verdade, não por um crime que não cometi. Samantha assentiu com a cabeça, o olhar determinado. Ela sabia que este caso revelaria segredos inimagináveis e que muitas carreiras seriam destruídas se a verdade viesse à tona. Mas o pior ainda estava por vir. O Dr. Vincent Harper não se deixaria desmascarar sem lutar. Maya e Samantha sabiam que agora estavam numa corrida contra o tempo, onde cada movimento poderia ser decisivo. Enquanto isso, no gabinete do promotor, os detetives analisavam os laudos médicos, notando inconsistências gritantes nos horários e nas dosagens administradas. As pistas iniciais apontavam para uma conspiração meticulosamente planejada, e não para um trágico acidente. A tensão aumentava. Cada segundo que passava poderia mudar o destino de Maya Johnson. O julgamento, que parecia terminar num instante, era na realidade apenas o começo. Poucos dias após o julgamento, a atmosfera no Hospital St. Mary's estava tensa.
As câmeras de notícias locais e nacionais estavam ligadas ininterruptamente, acompanhando cada movimento de Maya Johnson e Samantha Lee. Investigadores internos começaram a analisar prontuários médicos, dosagens e relatos dos enfermeiros e médicos presentes no dia da tragédia. Foi então que um detalhe chocante veio à tona. O bebê não havia morrido de causas naturais ou por erro acidental. A medicação dada ao pequeno Ethan havia sido adulterada deliberadamente. Mas quem teria interesse em incriminar Maya? Samantha sentou Maya em uma pequena sala isolada, longe das câmeras. Escuta, Maya, as evidências estão começando a aparecer. Mas há alguém poderoso por trás de tudo isso. Um médico muito respeitado. Maya assentiu com a cabeça, seus olhos escuros. Eu sei. É o Harper. Ele queria se livrar de mim desde que descobri suas manipulações. Mas eu nunca imaginei que ele chegaria ao ponto de matar um bebê, para encobrir seus rastros. Enquanto isso, na ala administrativa do hospital, o Dr. Vincent Harper observava friamente o andamento da investigação. Suas mãos tremiam levemente enquanto manuseava os arquivos. Ele sabia que se Maya estivesse certa, sua carreira, e ainda mais sua liberdade, estariam ameaçadas. Mas Harper estava preparado para tudo para proteger seus segredos. Samantha e Maya logo descobriram uma prova crucial. Um vídeo de vigilância mostrando Harper entrando no quarto do pequeno Ethan com uma garrafa suspeita. A tensão era insuportável. Samantha sabia que aquele vídeo poderia mudar o rumo do julgamento, mas precisava lidar com a situação com cautela. Se Harper descobrisse, poderia tentar obstruir a justiça ou pior. No dia em que apresentaram o vídeo ao juiz, a tensão no tribunal aumentou ainda mais. Harper, que estava presente, empalideceu ao ver a imagem. Os murmúrios transformaram-se em exclamações. A verdade finalmente foi revelada a todos. Maya Johnson era inocente. O verdadeiro culpado estava ali, diante deles, tendo passado semanas mascarando seus crimes por trás do prestígio de seu nome e de sua autoridade. Mas Harper não desistiria facilmente. Ele lançou um olhar fulminante para Maya e Samantha, jurando vingança em silêncio. O juiz, chocado, ordenou a prisão imediata. Maya, no entanto, manteve a calma, com os olhos repletos de uma determinação renovada. Ela finalmente limparia seu nome. Mas o caminho à frente ainda seria cheio de perigos. E naquela sala todos entenderam que a história estava longe de terminar. O próximo capítulo revelaria não apenas a verdadeira natureza de Harper, mas também os segredos mais sombrios do Hospital St. Mary's. O julgamento havia sido suspenso para investigação, mas Maya Johnson não conseguia ficar parada. Com Samantha Lee, ela decidiu mergulhar nos arquivos do hospital. Cada arquivo, cada relatório parecia inofensivo à primeira vista, mas elas sabiam que o verdadeiro crime de Harper foi muito mais extenso do que eles imaginavam. Naquela noite no escritório deserto do hospital, Maya sussurrou. Samantha, olha só isso. O Harper não manipulou apenas as doses. Ele falsificou relatórios durante meses. Bebês poderiam ter morrido, e ninguém percebeu, exceto eu. Samantha sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A gravidade da situação excedia em muito qualquer coisa que tivessem previsto. Finalmente tinham as provas que poderiam não só inocentar Maya, como também revelar a verdadeira extensão dos crimes de Harper. Mas, enquanto copiavam os arquivos para um disco rígido, a porta se fechou com força atrás deles. Harper estava lá, seus olhos escuros ardendo de raiva. Você realmente achou que poderia me desmascarar sem consequências? Rosnou ele, avançando com um passo ameaçador. Maya deu um passo para trás, mas sua determinação era palpável. Não permitirei que você destrua vidas para proteger seu ego. Harper riu friamente, fervendo de raiva. Você não tem ideia do poder que eu tenho aqui. Nem mesmo o juiz poderia fazer nada contra mim, mesmo que eu quisesse. A tensão chegou a um ponto insuportável. Harper tentou pegar o disco rígido, mas Samantha foi mais rápida. Num movimento ágil, ela o jogou sobre a mesa e bloqueou a porta com a perna. Tarde demais, Harper. O vídeo, os relatórios, tudo já foi enviado ao advogado do promotor e ao tribunal. O rosto de Harper empalideceu. Pela primeira vez, ele sentiu seu império de mentiras começar a desmoronar. Maya, aproveitando o momento, olhou-o diretamente nos olhos. Você brincou com vidas inocentes, e agora a justiça vai te alcançar. Algumas horas depois, Harper foi preso. A mídia noticiou o fato em primeira página, e Maya Johnson foi oficialmente declarada inocente. Mas apesar dessa vitória, ela sabia que as cicatrizes dessa batalha permaneceriam para sempre. Para Maya, a vida recomeçou, mas agora com um novo papel: proteger aqueles que não podiam se defender e denunciar qualquer injustiça escondida por trás das aparências.
A notícia da inocência de Maya Johnson se espalhou como fogo em palha seca. Repórteres acorreram ao hospital e à sua casa, cada um tentando entender como uma enfermeira, outrora condenada à prisão perpétua, poderia ter sido exonerada. Mas Maya sabia que essa não era apenas a sua vitória, era uma vitória para a verdade e para todas as vozes silenciadas pelo poder e pela injustiça. Samantha Lee, que estava ao lado dele, explicou à imprensa: este julgamento não se trata apenas de Maya. É uma mensagem para todos aqueles que pensam que podem manipular o sistema de justiça. A verdade sempre vem à tona no final. Enquanto isso, o Dr. Vincent Harper estava atrás das grades. Seus esquemas haviam sido expostos: falsificação de registros, administração ilegal de medicamentos e tentativa de incriminar Maya. Com a reputação arruinada, ele enfrentava múltiplas acusações que poderiam resultar em prisão perpétua. Mas Maya não deixou que a raiva ou o desejo de vingança a dominassem. No silêncio do seu quarto, ela pensou no pequeno Ethan, o bebê que ela jurou proteger. Graças aos seus esforços e aos de Samantha, o menino foi salvo, recebeu cuidados médicos e seus pais finalmente puderam respirar aliviados. Em seu primeiro discurso público após o julgamento, Maya dirigiu-se a uma sala lotada com os olhos brilhando. Nunca deixei de acreditar na verdade. Não importa os obstáculos, não importa o ódio ou as mentiras, a justiça sempre encontra um caminho. Estou aqui hoje para lembrar a todos que toda vida importa e que toda injustiça deve ser denunciada. Uma salva de palmas irrompeu. Alguns choravam, outros sorriam aliviados. Maya não só havia recuperado sua liberdade, como também aberto caminho para a reforma do Hospital St. Mary's, para a transparência e para a proteção dos mais vulneráveis. Nas semanas que se seguiram, Maya dedicou-se a treinar novas enfermeiras, garantindo que um erro como aquele do qual fora acusada jamais se repetisse. E em seu coração, uma certeza permanecia: a verdade e a coragem são sempre mais poderosas do que a mentira e o medo. A última palavra de Maya mudou tudo, e agora ela estava livre e respeitada e pronta para transformar a dor do passado em um futuro de esperança.